Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui sobre livros que eu li e o que eu aprendi com eles. Hoje, em especial ao Dia das Mulheres, ao mês de março, eu trouxe o livro da Melinda Gates, que eu acabei de terminar de ler. Esse aqui tá fresquinho, O Momento de Voar. Esse aqui foi uma indicação de uma amiga nossa e esse livro, ele simplesmente mudou a minha cabeça para um monte de coisas que antigamente eu pensava de uma forma e a Melinda fez eu pensar totalmente com outros olhos, com uma outra visão. A Melinda Gates é a esposa do Bill Gates, Microsoft, trabalhou lá por muitos anos e nesse livro ela traz um conflito entre a história dela, entre trazer a voz dela para o mundo, conflitando com as histórias de pessoas, de mulheres que passaram pela sua trajetória. E o quanto todas essas histórias transformaram quem Melinda é. E é incrível, 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 porque são várias histórias e muitas histórias são bem pesadas, hein? São bem complicadas de... Eu chorei lendo esse livro. Vou confessar que esse foi um livro que me fez chorar por conta das histórias, da profundeza das histórias de pessoas que estão vivendo no mesmo mundo que a gente e a gente tá aí viajando nos nossos próprios problemas, nos nossos próprios dificuldades, sem olhar uma dificuldade fora. O livro começa como? O livro começa com ela contando quando ela parou de trabalhar porque ela teve o primeiro filho. Então assim, teve aquele conflito do casal, o Bill Gates não queria que ela parasse e ela ficava assim, não, mas esse é o normal, mulher parar de trabalhar, cuidar dos filhos. E aí ela já começa o livro aqui, já questionando, quando que é a hora de ter filhos? E como paramos para ter filhos? E qual é o certo de parar ou não parar? Ela começa o livro com esses questionamentos, que assim, é um livro muito legal, porque ele vai trazer bastante conflito para você refletir sobre carreira, principalmente mulher, carreira, como lidar com isso, como lidar com maternidade, carreira, como lidar com escolhas de quantos filhos vou ter e o quanto isso tudo vai abalar a minha vida, o quanto o casamento vai abalar a minha carreira profissional. Isso é muito legal. Vindo dela, então assim, você consegue ter um peso assim, bem diferente, de uma percepção diferente, sabe? Que antes você olhava, você dizia, Bill Gates, legal, casado com a Melinda trabalhava no... Mas você não conhece a história dela. Você não conhece a profundidade dos problemas que ela via, que ela enfrentava. E aí, eles abrem algumas ONGs, certo? E a Melinda, ela fica responsável por algumas delas, como mais frente. E nisso tudo existe assim um conflito ali no casamento, porque o Bill Gates é o Bill Gates e a Melinda é a esposa do Bill Gates. E muitas das assinaturas, muitas das vozes, muitos dos anúncios em nome de Bill Gates. Mas muito foi feito também pela Melinda e a Melinda fica às vezes de canto, sabe? Normal, né? Mas enfim, e ela demonstra nesse livro um pouco quanto a deixa chateada por não ter voz, por não ser reconhecida, porque meu marido é o Bill Gates, então é ele que leva o crédito, ele que, entende? Tem essa ênfase assim entre linhas, e isso é bem legal de se refletir, principalmente o quanto nós mulheres mesmos fazemos isso com outras mulheres. E a outra ênfase do livro é mostrar que quando nós empoderamos outras mulheres, eu sei que a galera não gosta da palavra empoderar, mas quando nós então ajudamos outras mulheres, nós ajudamos a todas, nós estamos nos ajudando. Mas é essa a linha aqui desse livro. Uma das coisas assim que eu nunca tinha refletido, e é uma das coisas que a Melinda traz nesses questionamentos, é a respeito de quantos filhos você quer ter. Lógico que, vindo aqui numa sociedade normal que vivemos, né, aqui uma classe média baixa, uma classe média alta, a gente escolhe quantos filhos a gente quer, né? A gente toma pílula, a gente toma, sei lá, usa DIU, tem os outros métodos para não engravidar e tal. E aí você escolhe
porque é um diálogo aqui da nossa sociedade, é uma escolha. E principalmente porque aqui nós refletimos muito. Eu não quero ter filho porque eu não vou ter dinheiro, porque se eu não conseguir bancar, eu não vou ter... Refletimos muito sobre isso. Mas a ONG dela trabalha com mulheres em países muito pobres. E é essas histórias que ela vai trazer no livro. Ela sai um pouco dos Estados Unidos, sai um pouco desse normal, e as ONGs trabalham lá na África, Quênia, ela fala bastante sobre a Índia, países mais lá. Então assim, eu nunca fui, eu não conheço assim extremamente como realmente é, mas pelo olhar da Melinda aqui no livro, você consegue ter uma ideia da extrema pobreza e da extrema cultura, assim muito antiga, muito antiga. Então aí ela vai mostrar muitas mulheres que têm 5, 6 filhos e é um filho atrás do outro, o filho nem nasceu, ela já está grávida. Por quê? Não existe conversa a respeito de método para não ter filho, para dar um tempo, não, porque vindo de uma cultura mais extrema, assim, é complicado, porque eles moram, por exemplo, quilômetros de distância de um posto de saúde, tipo 20, 30 quilômetros a pé, no sol. Às vezes eles fazem esse caminho só para buscar água. Então, você acha que ela vai até lá e daí chega lá, não tem a vacina. Eles estavam aplicando vacinas nessas mulheres para que elas dessem um tempo nas gestações. E na verdade é o seguinte, nessa região, nessa cultura, o homem não tá nem aí. A mulher para ele é um objeto. Então vai ser sim abusado, um casamento abusivo, violência doméstica, assim, e eles não têm nada, E aí o que acontece? Muitas histórias que ela fala são de mulheres que têm repetidos filhos, a mulher tá fraca, a mulher já tá desnutrida e ela tá tendo filho. Ela tá tendo filho porque o homem não tá nem aí, ele só quer ter relação sexual. E aí as crianças nascem desnutridas, nascem fracas. Aí o que acontece? Muitas delas morrem, muitas morrem no primeiro mês, porque não tem comida, não tem estrutura. As crianças maiores já também não desenvolvem, aí são mais, segundo o livro, têm mais dificuldade de desenvolvimento, não são tão espertas, porque não consomem um alimento adequado. E aí tem histórias muito fortíssimas de cultura, né? E aí ela comenta de uma que as mães davam luz aos bebês, né? E muitos morrem já no primeiro mês. Por quê? Porque a mãe não tem o leite nos primeiros dias, né? Até o terceiro dia lá não desce o leite. Em outras exceções desce, mas é por conta de que você precisa instigar que saia o leite, né? E aí lá eles tinham uma cultura de que só quando o pastor lá da comunidade liberasse que ela podia dar o leite. Então assim, o bebê nasceu, quando que eu posso dar o leite? Ainda não. Aí dava a água do rio, a água poluída, e aí o bebê morre. E aí a mãe não teve nem oportunidade de oferecer o próprio leite, por quê? Porque era uma ordem do sacerdote da comunidade. Então assim, pensamentos assim muito incrustados antigamente. E esse livro, ela retrata essas histórias, e são histórias ali de 2012, 2010. Então não são histórias muito lá dos anos 40, 50. Não, agora, 2010, 2012. Isso que deixa mais triste. E a extrema falta de informação. A falta de informação do mundo naquela região pobre. E o governo lá, né? Ninguém, porque é assim. É a cultura deles. E uma das coisas muito legais aqui, que ela retrata muito sobre que a ONG não entra lá e vamos mudar tudo. Vocês não sabem de nada. Vocês precisam aprender isso aqui. Não. Ela vem, senta. O que vocês precisam? O que está acontecendo? Vamos ver. Eles têm uma ideia, óbvio,
né? Eu tenho uma ONG, eu tenho um porquê, o que eu quero ajudar aquela pessoa. E eles vão naquela aldeia, naquela cidade, e aí ao invés de eles tacarem na cara deles que eles precisam tomar anticoncepcional, ela escuta. Quais são as reais necessidades? E aí você pergunta, tá, mas por que não dão camisinha? Porque se ela traz camisinha para o esposo usar, o esposo vai achar que ela tá traindo ele ou que ele tá traindo ela e ele pode ter AIDS. E aí tem violência doméstica. E aí o buraco fica mais embaixo por conta de uma tentativa só de não engravidar. E aí muitas dessas mulheres que acontecem, quem manda e desmanda e faz tudo ou é o esposo ou é a mãe do esposo, a sogra. Então assim, não existe muita conversa, não existe muito poder de ser escutada. Ela é definitivamente um objeto. Essa falta de informação é um dos pontos assim que você mais vê no livro, de quanto em países pequenos, países muito pobres, a informação não chega, o estudo científico não aparece. Então tem muitas coisas básicas que acontecem em países muito pobres que você fica assim, meu Deus, como é possível em 2012 isso está acontecendo? Mas por quê? Porque os grandes estudos não vão até lá, eles só ficam nos países ricos. E aí essa falta de informação mata tanta gente que vocês não têm ideia. E a ONG dela daí mostra muito sobre tudo isso, os estudos que eles demonstram e as participações que eles trazem, assim, é fenomenal, é um trabalho lindo, lindo, lindo. Voltando ao assunto das mulheres que têm muitos filhos, por exemplo, elas têm muitos filhos, mas elas não têm noção de informações sobre parto. Principalmente se percebeu ali na história do leite. Assim, é informação. E crianças morriam porque não tinha informação. Aí teve um caso que ela relata, né, no livro, e ela fala que teve uma mãe que estava dando à luz, e aí nesse parto a mãe desmaiou. E não é médico, são parteiras. São ali, às vezes nem tem a parteira, às vezes tá em casa, nasce em casa, não tem ninguém, tem a sogra, entendeu? E aí o bebê, nesse dia tava alguém lá do pronto-socorro, e aí ajudou uma parteira, e aí a mãe desmaiou, o bebê começou a ter hipotermia. O que aconteceu? A menina que estava fazendo o parto percebeu que o bebê estava esfriando. Aí ele falou assim, gente, eu preciso de alguém que abrace o bebê aqui no peito para o calor humano voltar no bebê. E aí a tia falou assim, não, eu não seguro, porque se eu segurar, os demônios que estão fazendo isso nele vão viver em mim. Aí a parteira olhou e ficou assim, tá bom, eu faço então. Aí ela colocou, o bebê começou a esquentar, a voltar, a mãe acordou do desmaio, colocou o bebê nela, deixou por 1 hora ali no colo, e pronto, o bebê não morreu. Mas olha como muitas dessas histórias têm uns pensamentos tão encravados que são coisas assim, gente. E o quanto se aquela parteira não tivesse lá, se mais um bebê morto, por falta de informação, por falta de acesso. E aí o foco, né? Eu falei que as ONGs, ela tem o foco. Vamos levar anticoncepcional. E aí eles chegam lá, escutam as mulheres e aí percebem que elas não querem anticoncepcionais. Elas queriam uma vacina. Uma outra criança pediu um professor. Não, eu quero um professor. Não, mas isso aqui é bom para você. Não, eu quero um professor. Por que eu quero um professor? Porque a única forma que ela tinha de ver o mundo, de poder ver uma saída na vida dela, era que se ela tivesse um professor, que ela estudasse. E aí, assim, na cabeça dela, ela não ia sofrer abuso familiar, ela não ia ter um casamento agressivo, ela ia poder trabalhar, ela ia poder criar uma nova história para ela. Então, assim, uma busca extrema de mulheres em uma saída. E não é igualdade no casamento, e não é uma briga de quem vai pagar a conta, não é. É uma briga de sobrevivência. Uma briga de, cara, meu corpo precisa descansar após tantas gestações.
Meu corpo precisa produzir hormônios o suficiente para eu criar um bebê saudável. E se a gente tiver menos bebês, talvez eles vivam por mais tempo, porque a gente vai ter mais comida, a gente vai ter mais condições de cuidar dessas crianças, né? E principalmente daí, talvez investir um estudo, mas com uma família de 6, 7, 10 crianças, como faz isso? Muitos vivem para dar de comida para os filhos e os pais não comem. Uma das partes assim, mais tristes do livro, com toda certeza, são as histórias das vendas dos dotes, né? Crianças muito pequenas já sendo vendidas para casamentos, sabe, os dotes. Então mostra muito sobre o quanto mais cedo a criança é vendida para um casamento, mais barato é o dote que a família tem que pagar. Então os pais preferem vender a criança com 5 anos, 6 anos para o casamento. E aí você vê histórias e elas não sabem, elas simplesmente não sabem. Elas estão ajudando a mãe em casa, de repente estão preparando uma festa, e aí chega de noite e ela descobre que a festa era dela. Que o marido dela estava chegando e ela ia ter a noite de núpcias dela. Umas crianças de 8 anos, quando era para ela estar se desenvolvendo, crescendo, ela estava, a partir daquela noite, ela ia ser mulher de um homem e ela ia ter que se submeter a todas as tarefas domésticas, da noite para o dia. E isso é cultural. E isso é normal deles. E eles não existe acesso, não existe informação, porque muitas coisas são também religiosas e principalmente condições financeiras de conseguir sobreviver. Então, eles fizeram trabalhos, tentaram informar mais, e aí muitas crianças, eles começaram a fazer que seriam obrigadas a estudar. E aí você percebe a importância realmente ali de um estudo, de uma possível visão de mudança, de melhoria de vida, de algo diferente, do que pegar uma criança de 7 anos e fazer ela casar com um homem. Ela não tem nem o corpo formado. E aí uma história muito legal, ela fala de um grupo de meninas que eram consideradas impuras na Índia, e aí eles acabaram ensinando karatê, porque elas pediam, elas pediram para conseguir aprender sobre autodefesa. Então colocaram aulas de karatê. E elas ficaram tão boas em karatê que elas foram para o campeonato mundial no Japão. E quando elas chegaram lá, elas viram um mundo que elas nunca tinham conhecido, que era um mundo onde as pessoas respeitavam elas, não cuspiam nelas, não tratavam elas mal, não viam elas como intocáveis. Então elas saíram do seu país, elas saíram do lugar que elas são e elas receberam mais respeito lá fora do que no próprio lugar onde elas moram. E aí eu vou ler aqui uma parte sobre essa história. Pela primeira vez, aquelas meninas estiveram em uma sociedade que não as desprezava. Uma autoimagem ruim e costumes sociais opressivos são versões internas e externas da força, mas a ligação entre ambos oferece aos excluídos uma chave para mudar. Se a menina é capaz de elevar a visão que tem de si mesma, pode começar a mudar a cultura que a mantém oprimida. Então ele mostra o quanto a ONG, o quanto o trabalho ali com o karatê mudou a autoimagem dessas meninas. Ela entra num assunto muito legal sobre trabalho não remunerado, para fazer uma comparação, e ela demonstra com dados que não existe nenhum lugar no mundo, em nenhum país, em que as horas não remuneradas das mulheres e dos homens são iguais. Não existe nenhum país. Em todos os lugares pesquisados, todos os lugares, a mulher trabalha além uma carga horária do que um homem. Além de trabalhar fora de casa, ela tem seu trabalho doméstico, familiar que seja. E esse trabalho sempre, em todo lugar do mundo, vai ser maior que o do homem. E aí ela traz esses dados, mostra o quão pesado às vezes é, principalmente por essas mulheres que moram nesses países mais pobres, que não têm acesso.
Então, além de trabalhar, além de ajudar na colheita, além de plantar, além de cuidar dos filhos, além de cuidar da casa, tem que caminhar quilômetros para buscar água, para buscar... E em algumas histórias ela comenta assim que teve mudança, ela conseguiu fazer com que o homem ajudasse ela, então daí quando o homem tinha que buscar água, lógico, de primeira teve, né, sarcasmo da sociedade ali, porque, meu Deus, o homem fazer esse trabalho, tipo, que absurdo, quem faz isso é a mulher. E aí outros homens acabaram ajudando também, porque daí o casamento melhora. E aí, o que aconteceu? Porque os homens buscavam a água, abriram um poço mais perto da cidade, da aldeia onde que moravam. Então existe assim porque os homens estavam fazendo, agora sim, agora vamos fazer um poço, vamos aliviar a carga do homem. Então é essa só o lado desse livro, não é uma briga societária, não é quem é melhor, quem é pior, é assim, vamos ser justos, vamos olhar, vamos fazer uma mulher ser ouvida, só isso. E aí ele vai falar sobre uma história que também me pegou bastante, de uma mãe. Ela morava a mãe, acho que os 3 filhos, o sogro, a sogra e o marido. E aí uma das filhas estava doente. E aí teve que fazer tratamento, só que o tratamento era numa outra cidade, então ela ia ter que ficar 2 semanas fora de casa. E o sogro dela se recusou, falou que não, você não vai levar, não vai fazer o tratamento. Não, mas se a criança não fizer o tratamento, ela vai morrer. Então ela vai morrer, porque ela não pode sair de casa e ficar 2 semanas sem cozinhar aqui pra gente. Então, veja como é opressor, machista, realmente essas situações. E aí você fica, meu Deus, mas não podia mudar, não podia ajudar, não podia... E aí, enfim, conseguiram. Alguém levou a criança, a mãe ficou em casa e fez a comida pro sogro. Uma das partes bem legais que daí ela faz um contraste aqui, que tem, assim, beleza, estamos falando de um país super pobre, né? Mas e coisas, sei lá, na vida da Belinda, né? Tipo, ela buscava os filhos, ela trazia os filhos da escola e tal. E aí ela começou a pedir pro Bill fazer isso. E aí as outras mães da escola falaram assim, mas se até o Bill Gates faz, você pode fazer também. Então daí começou a ter essa mudança assim, cultural até no lugar que eles moravam. E são coisas pequenas, mas ainda estão incrustadas no nosso subconsciente, que é trabalho de mulher, o que é trabalho de homem. Uma das partes mais difíceis do livro é quando ela entra no casamento infantil e na cultura de corte da genitália das meninas. Ela conta histórias pesadíssimas de que as mulheres não podiam sentir prazer. Então, quando elas são crianças, por cultura, por religião, eles cortam o clitóris da criança e como se fosse um momento muito tipo de oferenda, sabe? E aí eles cortam o clitóris dessa criança sem anestesia, sem cuidado, sem nada, com uma faca com ferrugem. E é o que acontece, muitas dessas meninas, elas sangram tanto da hemorragia e elas acabam muitas falecendo, porque elas não aguentam. Outras conseguem e acabam crescendo sem essa parte do corpo. E aí o que acontece? Lá na frente eles vão começar a se questionar se muito dos problemas de parto, se muito dos problemas ali no nascimento não é por conta desse corte. E aí eles começam a ter mais informação, as ONGs começam a trabalhar e tentar informar mais, tentar explicar mais. E aí chega uma parte, sim, impressionante por conta do acesso à informação. As mulheres que faziam os cortes, as mulheres que efetuavam esse procedimento, começaram a perceber, nossa, a gente nunca se questionou, nossa, a gente não sabia. Porque era uma ordem, eles achavam que era como se era uma honra. Mal sabia todo o mal que causava esse corte. Esse livro me fez me refletir assim, sobre muitos pensamentos que eu tinha a respeito de planejamento familiar, sobre o quanto o uso de contraceptivos e o quanto até algumas igrejas, né, elas são bem contras ao uso desses, porque
o filho, Deus mandou o filho, Deus mandou. Essa ideia, né? E eu comecei a refletir sobre o quanto eu tenho a minha opinião formada sobre isso, mas a partir do mundo que eu tô vivendo. E não num mundo que nem o deles, que nem o dessas histórias dessas mulheres, que eles não têm acesso, não têm estrutura. E me fez assim, foi bem complicado, foi bem assim, me fez refletir muito sobre tudo isso e o quanto nós mulheres, a gente carrega todas essas dores e carrega toda essa dificuldade de ser ouvida, de ser entendida, de ser compreendida pelo próximo. E principalmente entre nós mesmas, às vezes, né, as mulheres, nós mesmas não conseguimos nos comunicar, nos entender, nos compadecer de uma das outras. Bem no final do livro ela vai trazer o lado dela, de como ela começou na Microsoft, de como foi a entrevista de emprego dela, de como foi as transições de questão de atividades, tarefas. E aí ela comenta que a Microsoft era uma empresa muito de disputa, de tentativa de quem é melhor, quem sabe mais, quem é mais perfeito e tudo isso. Um ambiente bem competitivo. E aí ela começa a contar que ela estava pensando em pedir a conta e pensando em pedir demissão quando ela foi transferida para um outro setor, que era uma mulher, a gerente ali no caso. E aí ela começou a perceber que poderia existir uma mudança de cultura empresarial. Do tipo, se importar mais com o próximo, cuidar mais dos sentimentos do outro, não necessariamente precisar o tempo todo ser competitivo. Então assim, daí ela comenta sobre o trabalho que ela teve que fazer com uma outra mulher, as duas tinham a mesma tarefa, mas não era uma competição. E elas perceberam que se elas se unissem, elas iam conseguir fazer um trabalho muito melhor. Então, mais uma vez, ela continua assim, o livro inteiro ela mostra, eu vejo um problema, eu quero ajudar. Mas eu não vou chegar chutando a porta e falando o que é o que está errado, o que tem que ser feito. Não, vamos escutar. Em que momentos a gente consegue alterar isso? Como que a gente consegue achar o melhor jeito? Qual é a melhor forma? E com pequenos passos e bem gentis, mudam a história, mudam, transformam o que está acontecendo ali. E aí ela começou a perceber que ela precisava ser escutada, ela precisava se entender quem ela é, porque num ambiente tão competitivo ela percebeu que ela começou a se perder entre os outros, se perder entre uma disputa, se perder em quem sou eu, em qual é a minha voz. O que eu tô fazendo aqui realmente, sabe? E aí ela começa a se questionar, ela começa a se perceber mais, ela começa a perceber o seu trabalho, o seu valor e o quão lindo é a gente encontrar qual é o nosso poder como mulher individual, para que assim a gente consiga escutar as que estão próximas da gente. Então, além das histórias das ONGs, ela traz a história ali do meio corporativo que ela mesma viveu. E o quanto ela conseguiu mudar essa cultura ali da empresa para um ambiente mais sadio. No final do livro ela conta uma história de uma mulher na Tailândia que ela fala que essa mulher me mudou. Eu fui lá tentar ajudar ela e ela acabou me ajudando. Aí ela fala assim, eu, uma mulherzinha rica americana, fui lá tentar salvar, mas ela foi que me salvou. Então ela mostra muito o quanto, por mais que ela tá lá tentando ajudar, ela recebe tanto amor, recebe tanta coisa dos outros, que ela acaba mesmo sendo ajudada. Ela acaba percebendo o quanto ela precisa também, no mundo que ela vive, mudar algumas coisas. É um livro muito rico, muito legal, faz você se questionar sobre tudo que você tem acreditado aí, sobre casamento, mulher, empoderamento, feminismo, gestação de filhos. Ele faz você refletir muito sobre tudo isso, me fez refletir. E saiba que, se você ler esse livro, vai ter momentos muito, muito pesados nessa leitura, mas que vai ser de muito bom tom, vai te ajudar bastante. Tenha bastante estômago para ler algumas histórias e espero que você goste. Se você já leu esse livro, conta aqui pra mim o que você achou dele e até a próxima semana.